estamos aqui para fazer mais uma videoaula. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, meus príncipes e minhas princesas. Hoje iremos ter aula de matemática. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Livro Caderno 3, capítulo 1, páginas 2 a 17. Ambiente esportivo. Adições de parcelas iguais, multiplicação, situações com multiplicação. Objetivo: relacionar a multiplicação com a adição. Adições de parcelas iguais. Você já sabe que os números e as operações surgiram das necessidades do ser humano em situações do dia a dia. Ao juntar quantidades, realizamos uma operação chamada adição. Veja, a professora de educação física sabe que os alunos gostam de jogar boliche e por isso propôs uma brincadeira chamada boliche de 2 em 2. Nesse boliche, cada pino derrubado vale 2 pontos. Veja que Ana derrubou 6 pinos do boliche. Se ela derrubou 6, cada um vale 2, então ela fez 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, ela fez 12 pontos. Francisco derrubou 8. Se ele derrubou 8, então ele fez 16 pontos. Slide 4. Vitor derrubou 4. Se ele derrubou 4, então ele fez 8 pontos. Organizando os pontos do boliche, observe o modo de representar os pontos de uma rodada de boliche. Por exemplo, quantidade de pinos, contagem e pontos. Um pino, contagem 2, então ele fez 2 pontos. 2 pinos, 2 mais 2, ele fez 4 pontos. 3 pinos, se ele derrubou 3, então ele fez 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Ou seja, 6 pontos. Se ele derrubou 4, então ele fez 8 pontos. Derrubou 5, então ele fez 10 pontos. E se ele derrubou 6, então ele fez 12 pontos. Ou seja, cada um desses pinos do boliche vale 2 pontos. Se ele derrubou 6, aí você vai contar e ver quantos pontos ele fez. Como nós já vimos, derrubou 6, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10 e mais 2, 12. Então, ele fez 12 pontos. Observe o quadro. Nós podemos simplificar algumas de nossas contas. Vamos usar um sinal novo, um sinal de vezes. Observe o quadro. Aqui nós temos 6 vezes 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10 e mais 2, 12. Nessa conta, o 2 aparece 6 vezes, então podemos escrever 6 vezes 2 igual a 12. Vezes aqui é representado pela letrinha X. Esse aqui vai representar, esse sinal representa a quantidade de vezes que você vai multiplicar. Como vimos, 6 vezes 2 é igual a 12. Fez 12 pontos. Chamamos essa operação de multiplicação. É possível representar a pontuação do boliche de 2 em 2 usando a multiplicação? Sim, observe o quadro. Um pino, contagem 2, representado pela multiplicação 1 vezes 2 igual a 2. 2 pinos, 2 vezes 2, 4. 3 pinos, 3 vezes 2, 6. 4 pinos, 4 vezes 2, 8. 5 pinos, 5 vezes 2, 10. 6 pinos, 6 vezes 2, 12. Então, cada pino do boliche representa aqui o valor 2. De acordo com a quantidade que você derrubar, é a quantidade de pontos que você irá fazer. Como nós vimos no quadro aqui, 6 vezes 2, 12.
5 vezes 2, 10. Por exemplo, se eu derrubar 7, 7 vezes 2, 14. E assim sucessivamente, você vai multiplicando de acordo com a quantidade de pino que você derrubar. Multiplicação. Observe outros exemplos de multiplicação. Temos 4 caixas com 6 lápis de cor em cada uma delas. Quantos lápis de cor temos ao todo? Ou seja, se eu tenho 4 caixas, cada uma dessa contém 6 lápis. Quantos lápis eu terei ao todo? Então, aqui, 4 vezes o número 6 é igual a 24. Como você pode observar na imagem. 4 vezes 6, 24 lápis eu terei aqui em 4 caixas. Situações com multiplicação. As situações problemas com multiplicação são apresentadas de modo que os alunos tenham de analisar os dados e a pergunta do problema para decidir que estratégia empregar para obter o resultado. Veja, a assinatura do jornal que a família do Francisco recebe custou 3 prestações de R$30 pelo período de 3 meses. No total, quantos eles pagaram pela assinatura? Ou seja, eu vou multiplicar 3 vezes 30, que ficará 90, ou 30 mais 30 mais 30 igual a 90. Então, aqui está representando, na multiplicação, 3 vezes o número 30 ficará 90. Eles pagaram R$90 pela assinatura do jornal. Como você pode observar aqui no quadro acima, está representado pela multiplicação. Cada dia a família recebe um jornal. Se o mês tem 30 dias e os pais do Francisco pagaram R$30 por mês, quanto custa cada jornal que receberam? Se o mês tem 30 dias, por dia, eles vão pagar R$1. Esse total ficará em R$30, certo? Então, eles pagarão por dia R$1. Por que R$1, professora? Porque um mês tem 30 dias. E cada dia desse, que representa R$1 no mês, que o total dará R$30. Porque o mês tem 30 dias. Atividades. Considerando ainda a imagem com o jogo de boliche da página anterior, responda o que se pede. Qual é a pontuação máxima do jogo? A pontuação máxima do jogo alcançada quando todos os 10 pinos são derrubados, totalizando 20 pontos. Ou seja, se um pino vale 2, 2 vezes 10 igual a 20. Letra B. Quantos pinos teriam de ser derrubados para mandar 10 pontos? Teriam de ser derrubados 5, ou seja, 5 vezes 2. Durante uma rodada, Vitor marcou 14 pontos. Quantos pinos a mais ele teria de derrubar para marcar 20 pontos? Se ele marcou 14, quanto está faltando para chegar a 20 pontos? Então, ele teria que derrubar mais 3, que representaria o valor 6, ou seja, 3 vezes 2, 6. 6, somando com 14 pontos, ficará 20, ou seja, Vitor fez 20 pontos. Veja algumas anotações que indicam quantos pinos foram derrubados em cada rodada por Vitor e Keiko. Depois calcule o total de pontos feito por eles. Na primeira rodada, ele derrubou um pino com 3, na segunda, 2 pinos com 4 e na terceira, 3 pinos com 2, ou seja, cada pino vale 2. Se na primeira foi 3, então você vai somar aqui, que vai dar 9. 9 vezes 2, 18 pontos.
Na segunda rodada, foi derrubado um pino com 5 pontos. Na outra rodada, não derrubou nenhum pino. E na terceira, derrubou 3 com 5 pinos novamente. Então, quantos pontos foram feitos? Vamos somar 5 pinos da primeira rodada com mais 5 pinos da terceira rodada, formará 10, ou seja, 10 vezes 2 igual a 20 pontos. Observe mais uma vez a quantidade de pinos derrubados pelas crianças. Represente o total de pontos de cada uma usando a multiplicação. No primeiro, 6 pinos. Aí você vai fazer 6 vezes o 2, 6 vezes 2, 12. No segundo, ele derrubou 8 pinos. 8 vezes 2, 16. Aí você vai colocar 8 vezes o número 2, depois igual 8 vezes 2 igual a 16. Na outra, 4 pinos. Você vai colocar novamente 4 vezes o 2, aqui 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. Ou seja, 4 vezes o número 2 é igual a 8. E aqui no último exemplo, 7 vezes o 2. Você vai colocar novamente, seguindo o exemplo acima, 7 vezes 2, que é igual a 14. 14 pontos. Transforme as adições em multiplicações conforme exemplo. Veja, adição 2 mais 2 igual a 2 vezes o número 2, que é igual a 4. Ou seja, 2 mais 2, 4, e 2 vezes 2, 4. Você vai seguir o exemplo acima para resolver as questões abaixo. Aqui, em forma de adição, tem 3 vezes 2, você vai colocar em forma de multiplicação. 3 vezes o número 2, que é igual a 6. Em seguida, 5 vezes o número 2, igual a 10. E na letra C, 9 vezes o número 2, que é igual a 9 vezes 2, igual a 18. Assim, você vai seguir esse modelo para resolver as seguintes questões de acordo com o assunto que nós estamos estudando, multiplicação. Reforçando atividades. Na primeira parte, você irá fazer as páginas 5, 9 e 10. Na segunda parte, você irá fazer as páginas 12, 13 e 14. E na terceira parte, nas páginas 15, 16 e 17. Essa foi mais uma videoaula. Espero que todos tenham gostado. Fique em casa, fique com Deus, cuide do papai, da mamãe. Dúvidas podem estar me ligando, que eu orientarei a todos para que todos possam ter um bom aprendizado. Beijos. Tchau.